Olá! Nesta análise, vamos mergulhar em uma das funções mentais mais essenciais e, muitas vezes, mais incompreendidas, a atenção. O nosso objetivo aqui é explorar como ela funciona e, principalmente, mostrar como a atenção pode ser vista como uma habilidade que se desenvolve. Essa é uma situação bem cotidiana, não é? E ela revela muito sobre como a nossa mente opera. Esse aparente lapso de absorção não é bem uma falha. Na verdade, é uma pista muito importante sobre a natureza da atenção. Então, para começar, é fundamental entender o que é atenção do ponto de vista funcional. Não é como se fosse uma qualidade que algumas pessoas têm e outras não. É um processo do cérebro que, na verdade, está sempre ativo. A atenção funciona basicamente como um filtro. A todo momento, o cérebro está decidindo o que é relevante e o que pode ser simplesmente ignorado, tanto no ambiente lá fora quanto no nosso mundo interno, cheio de pensamentos e sensações. É um processo de seleção que não para nunca. E aqui está o ponto central de tudo isso. A dificuldade, na maioria das vezes, não é a falta de atenção, mas sim a falta de controle sobre para onde ela vai. A mente nunca está vazia, ela está sempre ocupada com alguma coisa. Um som, uma imagem, um pensamento. Agora, aquela crença de que ter foco é um dom, uma coisa que já nasce com a pessoa, pode ser explicada se a gente olhar para como a mente humana evoluiu. Pensa bem. Para os nossos ancestrais, ter essa atenção mais errante, digamos assim, era um mecanismo de sobrevivência. Era crucial para ficar alerta a perigos, a oportunidades no ambiente. Uma mente que ficasse focada demais numa única tarefa poderia, por exemplo, não perceber a chegada de um predador. Essa comparação aqui deixa bem clara a mudança de perspectiva. Em vez de ver o foco como uma característica fixa, imutável, ele pode ser entendido como uma capacidade que melhora com a prática. É a diferença clara entre algo inato e uma habilidade que se treina. E essa habilidade de prestar atenção não existe isolada, claro. Ela é o tempo todo moldada por uma combinação de fatores, tanto de dentro quanto de fora da gente. A nossa capacidade de foco é influenciada a todo momento, pelo que acontece ao redor, por como nos sentimos emocionalmente e, claro, pelos objetivos que a gente define de forma consciente. Os estímulos externos. Esses geralmente são a causa mais óbvia da perda de concentração. Um som, um movimento inesperado, a notificação do celular, qualquer coisinha é suficiente para quebrar um estado de foco. Agora, olhando para dentro, as emoções têm um poder de atração gigantesco. A mente tem uma tendência de tratar uma preocupação como se fosse uma ameaça urgente, sabe? E aí ela desvia os recursos mentais da tarefa do momento para ficar analisando possíveis problemas futuros. Esse processo é quase uma reação em cadeia. Um único pensamento ansioso pode dar o start numa cascata de projeções que espalha o foco para todo lado. E aí, um problema que era só uma possibilidade vira um obstáculo bem real para a concentração no presente. Já que a mente tem essa tendência a divagar e é tão facilmente capturada pelas emoções, o direcionamento consciente se torna um elemento chave para conseguir manter a atenção por mais tempo. Manter o foco, portanto, é um processo ativo. É escolher um alvo e ficar voltando para ele repetidamente toda vez que a mente desviar. Não é um estado que a gente alcança e fica lá, parado. É uma prática contínua de redirecionar. Essa ideia resume muito bem um princípio fundamental do foco. Para se concentrar em uma coisa, é preciso ativamente escolher ignorar muitas outras. É uma decisão, uma escolha deliberada de filtrar a realidade. Neste exemplo, a atenção até tem um alvo, que é a prova. Só que ela está focada no lugar errado, na preocupação sobre a prova, e não na tarefa que realmente faria diferença no resultado, que é estudar. A direção do foco está, digamos, equivocada. Bom, se a gente entende a atenção como uma habilidade, a conclusão lógica é que ela pode ser construída, fortalecida, e isso acontece com prática, de forma deliberada e consistente. O desenvolvimento dessa capacidade não acontece da noite para o dia, claro. É um processo gradual de fortalecimento que se beneficia muito da regularidade e de um método que é aplicado ao longo do tempo. Práticas simples como essas funcionam como um verdadeiro treinamento para a mente aprender a seguir uma direção, construindo a habilidade de autorregulação. Cada vez que o foco é trazido de volta para um ponto escolhido, essa capacidade de direcionamento se fortalece. Entender a atenção como uma habilidade que pode ser treinada muda completamente a relação que uma pessoa tem com a própria mente. A experiência deixa de ser uma luta contra uma falha pessoal e passa a ser um processo de desenvolvimento. Essa percepção é poderosa.
Ela permite sair de uma sensação de impotência diante das distrações e ir para um lugar de agência, de controle sobre o próprio estado mental. Essa perspectiva meio que reformula a dificuldade com o foco. Em vez de ser uma briga contra uma mente com defeito, se torna o trabalho de aprender a operar uma capacidade mental que já está ali. E com isso, a abordagem muda. Sai da autocrítica por causa da distração e vai para o desenvolvimento de uma organização mental. A questão principal passa a ser a escolha consciente de onde o foco será aplicado em cada momento da vida.